anterior, nós aprendemos que um software seguro ele nasce desde a licitação de requisitos. Nós conversamos com o cliente, nós identificamos ativos, entendemos o que possui valor para o negócio do nosso cliente e descobrimos que os dados e as operações precisam ser protegidos. Nós transformamos praticamente aquelas preocupações do cliente em requisitos de segurança. Esse é o primeiro passo para começar a nossa engenharia de software seguro. Mas como é que nós sabemos quando que os requisitos de segurança estão suficientes? Ou melhor, como é que nós descobrimos quais são os requisitos que deveriam estar naquele sistema, sendo que às vezes nem o próprio cliente ele consegue perceber que ele deveria se preocupar com determinados requisitos? É exatamente aí que começa a aula de hoje, que é a modelagem de ameaças. O engenheiro, quando ele pensa em modelagem de ameaças, ele precisa mudar de perspectiva. Até que estávamos pensando como engenheiros de software tradicionais. Agora vamos fazer um exercício totalmente diferente, tá? Vamos pensar como um atacante. Imagina que agora pensar como atacante pode acabar até assustando algumas pessoas, né? Vocês imaginam que estudar ataque significa aprender hacking e sair atacando e aí fazendo coisas ilegais por aí. Mas não é por aí, tá, pessoal? Na verdade, pensar como um atacante não significa que você vai ser um atacante. Significa que você vai conseguir identificar e antecipar problemas que um potencial atacante poderia pensar antes de você. Se você pensar antes do atacante, você consegue implementar um controle. Baseado no que nós falamos na nossa última aula, lembra que uma ameaça ela está associada a um ativo e está associada ao risco desse ativo ser ameaçado e que a vulnerabilidade ela só existe quando um controle não é implementado? Então nem todo software que tem ameaças, ele vai ter vulnerabilidades. Falar até é melhor do que isso. Na verdade, todo software tem ameaças, mas muitos não têm vulnerabilidades, pelo menos conhecidas, certo? Bom, quando eu penso como um atacante, eu estou pensando justamente em, será que tem vulnerabilidades? Como é que eu poderia explorar essas vulnerabilidades? Tem uma frase muito conhecida na engenharia de software seguro, que é o seguinte: você não está preparando o terreno para que você tente prever o futuro. Você está, na verdade, tentando impedir com que o futuro te surpreenda. Então não é questão de prever o futuro, e sim prevenir de que surpresas aconteçam no futuro. Um exemplo simples. Imagina que um cliente quer fazer um sistema de delivery. Na reunião inicial ele vai dizer, bom, eu quero um aplicativo onde meus clientes façam pedidos. Isso é a primeira coisa que alguém que quer um aplicativo de delivery poderia falar. Até aqui tudo parece normal. Você pode perguntar, tá, mas quem pode cancelar pedido? Quem pode alterar os preços dos pedidos? E cupom? Cupom de desconto. Quem pode emitir cupom de desconto? Quem pode acessar os dados dos clientes? Quem pode também visualizar os dados de faturamento de uma empresa? Até que nós continuamos pensando como engenheiros, certo? Nós estamos pensando quem faz o quê. Estamos pensando como dividir papéis e controlar atribuições, né? Até aí um engenheiro de software está acostumado a fazer. No diagrama de caso de uso, por exemplo, você tem os balãozinhos, que são funcionalidades, requisitos funcionais, associados a atores, né? Até aí, ok. Mas e se você imaginar um diagrama de caso de uso da engenharia de software, onde os casos de uso começam a se conectar com atores que não deveriam se conectar? São balãozinhos com setinhas ligando esses balãozinhos a atores estranhos, atores que não deveriam estar ali. Até mesmo um ator atacante aparece ali que não deveria estar ali. O que acontece se essa simples mudança começa a ser pensada desde o momento do projeto, da análise e depois do projeto? Percebe que isso muda completamente o projeto? O que acontece se alguém tentar fazer algo que nunca deveria fazer? É isso justamente que nós temos que pensar na hora de modelar ameaças. Então, pensando um pouco diferente, ao invés de perguntar o sistema funciona, nós podemos perguntar como alguém poderia abusar desse sistema? Percebe que você está pensando agora como um atacante? Não porque você quer fazer um ataque, mas sim porque você quer se prevenir desse ataque. Essa palavra é importante, né? Nós não estamos pensando apenas em erros, em situações inesperadas que podem acontecer,
de forma acidental. Estamos pensando que tem pessoas com um cérebro tentando identificar brechas para explorar deliberadamente. Estamos pensando em abuso de sistema. E aí? O que a gente faz quando a gente pode se antecipar, né, a esses abusos, pensando não só em use cases, né, não só em casos de uso, mas em casos de abuso, que nós chamamos de abuse cases, casos de abuso. Lembra da engenharia de software tradicional, do processo de levantamento de requisitos, onde você tem os casos de uso? E se você tiver os casos de abuso? Então é aí que começa já a modelagem de ameaças, tá? Um caso de usos versus caso de abuso. Vamos tentar entender então a diferença dessas duas coisas. Um caso de uso pode dizer, por exemplo, o cliente realiza um pedido. Até aí vocês já devem ter feito alguma vez na vida de vocês, né? Casos de uso parecido com esse. Agora, um caso de abuso seria o seguinte: um cliente ele tenta alterar um pedido que foi feito por um outro cliente. Percebe que isso não deveria estar lá na listinha de funcionalidades? Até porque isso não é uma funcionalidade esperada, mas sim um caso de abuso. É justamente essa diferença do caso de uso para o caso de abuso. O caso de uso é o esperado, o caso de abuso é não só o fluxo de exceção, mas sim uma ação deliberada maliciosa, né? O caso de abuso. Então percebe, né, que estamos falando de comportamentos maliciosos, não de funcionalidades, tá? Isso é um caso de abuso. O grande problema de se imaginar ataques é que se nós pedimos, por exemplo, para 10 engenheiros imaginar ataques, provavelmente esses 10 engenheiros vão pensar em 10 ataques completamente diferentes, ou alguns deles até similares, mas o fato é que haverão pensamentos e casos de abusos diferenciados. Até porque o caso de abuso, né, não é o óbvio, não é o que está necessariamente previsto, e sim uma criatividade por trás de uma mente maliciosa, tentando pensar como é que eu posso quebrar esse sistema, como é que eu posso tirar uma vantagem a partir desse sistema. Né? Isso gera um problema. O problema que gera é que não existe um método específico que vai ser 100% preciso para você identificar todos os casos de abuso. Cada pessoa pensa de uma maneira. Bom, mas na verdade, não é bem assim. Não é que não exista método. E foi justamente nesse momento, pensando em, nossa, não existe nenhum método, que a Microsoft criou um método chamado STRIDE. O STRIDE é um acrônimo, S-T-R-I-D-E, né? O que significa STRIDE? Bom, o STRIDE ele é um modelo sistemático de identificação de ameaças. Então tem uma maneira sistematizada para você fazer. Não é só da cabeça das pessoas. Tem uma maneira de fazer isso usando um formato padrão, né, sistematizado. O seu objetivo é fazer com que nenhuma categoria importante de ameaças seja esquecida. Então percebe que nós não estamos falando só de ameaças específicas a um sistema ou outro, e sim em categorias de ameaças. Então você não vai focar só numa ameaça, numa categoria de ameaça, enquanto você tem, na verdade, uma série de outras ameaças pertencentes de outras categorias que você deveria também pensar. Cada letra representa um tipo de ameaça. Né? Você pode pensar em spoofing, né, que é o S, spoofing. Depois nós temos o tampering, temos o repudiation, depois o information disclosure, temos o denial of service, elevation of privilege, e percebe que isso não é uma lista de ataques, é uma lista de perguntas que nós podemos fazer. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas palavras, né, que as iniciais delas representam justamente o acrônimo STRIDE. O S de spoofing significa você fingir ser outra pessoa. Basicamente é isso um spoofing. O ataque de IP spoofing, por exemplo, que aí é um ataque específico, é quando você manda uma mensagem na rede e troca o IP de origem. Então quem recebe essa mensagem vai receber com um IP diferente. Você está fazendo IP spoofing. Você está trocando a informação sobre a origem daquela mensagem. Então a pergunta principal, né, falando de spoofing como um todo, agora esquecendo do ataque de spoofing, mas voltando para ameaça geral, né, categoria de spoofing, a pergunta principal que você pode fazer é: como alguém pode assumir a identidade de outro usuário? E aí isso entra lá com o exemplo que eu dei na aula passada, quando nós falamos do aplicativo de consultas, onde somente os médicos deveriam ter acesso às informações confidenciais de pacientes. Imagina que pessoas que não são médicos querem ter acesso a diagnósticos, a informações sensíveis de pacientes. Imagina. Então, aí é um caso típico de spoofing. Por exemplo, eu posso tentar roubar uma senha, eu posso roubar a sessão de uma pessoa conectada, autenticada, posso usar um token falso, eu posso usar cookies roubados de navegadores, posso fazer phishing, que é aquele famoso ataque da pescaria, né? Eu jogo um e-mail para você, você pode ou não cair no meu link, mandar seus dados para mim, através de uma página falsa, por exemplo, aí pode ter engenharia social, enfim. Através desses meios você pode fazer um spoofing.
E no aplicativo de restaurante, as perguntas que eu poderia fazer é: e se alguém descobrir a senha do gerente, o que acontece? E se alguém usar o token JWT, né, de outro usuário, o que eu faço? O que acontece? Esses são tipos de perguntas que guiam, né, a descoberta de ameaças da categoria de spoofing, que é o S do Stride. Depois do S temos o T, né, que é o tampering. Tampering significa uma alteração indevida, é o abuso da integridade, né, a propriedade de segurança da informação de integridade está sendo abusada no tampering. A pergunta é: quem pode modificar algo? Ou melhor, quem pode modificar algo que não deveria? Né? Por exemplo, quem que pode modificar um preço quando não deveria modificar aquele preço? Um cliente poderia modificar o preço? Obviamente não. Alterar um saldo? Modificar um pedido? Modificar o pedido eventualmente ele pode, desde que ele não tenha sido finalizado, não tenha sido enviado para preparo. Ele pode trocar arquivos dentro do servidor, por exemplo? Quem pode alterar o banco de dados? No exemplo do nosso delivery. E se um atacante alterar o valor de um pedido de R$200 para 2? Simplesmente apagou 2 zeros ali de alguma maneira indevida, né? Ele descobriu uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade levou ele a poder alterar o valor de um pedido. Ele descobriu que se colocasse um código de desconto genérico ali, sempre dava um desconto ou qualquer outra vulnerabilidade específica, que foi erro de implementação, etc. O fato é que ele descobriu e ele está agora fazendo pedidos de R$200 virar de R$2. E agora? O que eu faço? Né? Esse é um exemplo de ataque, né? Aí já é o ataque mesmo sendo efetivado, mas que ele cai na categoria das ameaças de tampering, que significa alterações não permitidas, alterações indevidas, alguém que não poderia alterar alguma coisa está alterando. Depois do tampering, né, nós temos o repudiation, que é o R do stride. Já falamos do S, do T e agora do R. Repudiation significa negar uma ação realizada. É como se eu apagasse o histórico para não parecer que foi eu que fiz alguma coisa. É como se um funcionário dissesse: não, eu nunca cancelei aquele pedido. Não foi eu que cancelei. Ou o usuário, né, falasse algo parecido com isso. Como é que eu provo? Como é que eu provo que aquela frase foi verdade? Geralmente a gente tem logs, auditoria, nós temos assinaturas digitais, carimbos de tempo, né, os timestamps, mas sem uma auditoria não existe uma evidência. Ou seja, alguém pode simplesmente repudiar, pode falar que não fez aquilo, né? Isso é o repúdio. É por isso que uma das propriedades de segurança da informação é justamente o não repúdio. O repudiation é uma ameaça modelada pelo Stride, né? A categoria de ameaças, na verdade, lembrando que a gente está falando de categorias, não há uma ameaça específica, que significa que alguém pode negar. Por exemplo, eu não cancelei esse pedido, ou eu já paguei esse pedido, na verdade, não paguei esse pedido que eu não deveria pagar, o que é estranho, né? Na verdade, você negaria algo que geralmente é ruim, como, por exemplo, cancelar ou algo do tipo, tá? Ou eu não digitei esse cupom que eu não deveria digitar, né? Não fiquei tentando adivinhar cupons. Se tem um log, tu consegue mostrar que o usuário digitou 200 cupons até descobrir um, ou seja, né, tá explorando uma fraqueza, né? Que é uma vulnerabilidade presente no sistema. Se ela existir, né? Ele pode fazer o ataque e depois dizer que não fez. Isso é repudiation, tá? Seguindo no Stride, nós temos o I. I é Information Disclosure. Talvez essa será a categoria mais conhecida, né? Basicamente é o famoso vazamento de informações. Disclosure, né? Information Disclosure é vazamento de informações. É quando você pode fazer a pergunta, por exemplo, quem pode visualizar dados que não deveria? Quando você pergunta isso, você está falando já de vazamento de informações. E aí, exemplos de informações sensíveis são CPFs, endereços, cartões, senhas, relatórios, né? Então, quando você fala de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está diretamente ligada ao I do Stride, que é o Information Disclosure. Por fim, no Stride, termina com D, né? Nós temos o Denial of Service, que até o nome deu um ataque, né? Um ataque de negação de serviço. Na verdade, uma categoria de ataques, porque tem N ataques que podem causar a negação de serviço, mas também é uma grande ameaça. Né? É uma categoria de ameaças onde você pode simplesmente perguntar quem pode impedir o funcionamento normal desse sistema? Quem pode impedir que o sistema ele entregue o serviço que ele deveria entregar? Né? Ataques que tornam o sistema indisponível, eles são ataques de Denial of Service. Então, isso tem a ver com o D do Stride. E aí tem, por exemplo, o mais famoso que é DDoS, né? O Denial of Service Distributed. Né? Tem o Distributed na frente, que é basicamente quando você tem várias máquinas que executam um software malicioso, por exemplo, uma botnet, né? Uma rede de robôs comprometidos, onde, ao comando de um atacante, todas essas máquinas vão disparar mensagens falsas ou maliciosas ou uma rajada de mensagens a uma vítima para sobrecarregar e causar ali
uma sobrecarga, né, e deixar indisponível o sistema através da sobrecarga. Mas você pode conseguir causar o denial of service, né, negação de serviço, de outras formas. Por exemplo, explorando alguma vulnerabilidade que entra em loop infinito e não atenda outros clientes, o consumo excessivo de memória, consulta extremamente pesada, você conseguir rodar lá no banco de dados uma consulta muito complexa, por exemplo. No sistema de delivery, por exemplo, imagina que é sexta-feira, 20 da noite, né, a hora que mais costuma ter pedido, por exemplo, né, onde a pessoa vai para casa, final do expediente, final da semana, hoje é dia de sextou, né, vou fazer meu pedido da minha pizza, minha cerveja, e se isso, né, nesse momento, né, um atacante explorar uma vulnerabilidade de denial of service, o que a gente faz, né? Qual o custo que isso teria para o restaurante? Percebe? Que quando você fala de negação de serviço, né, você fala de indisponibilidade, você pode perguntar para o cliente, e aí, qual que é o seu receio quanto à indisponibilidade? E se o sistema cair, o que acontece? Ele pode até falar, meu Deus, o sistema chega a cair numa sexta-feira, 8 da noite, ferrou. É justamente isso que nós queremos que o cliente fale, né? Qual que é o ponto de preocupação relacionado a cada uma dessas letrinhas. Eu falei Stride, né, e falei, talvez eu tenha falado que o D era o último, mas eu lembrei agora que o Stride não termina com D, né? Stride tem o E no final. O E é Elevation of Privilege, que é basicamente você elevar o seu privilégio, você conseguir escalar o nível de funcionalidades que você estaria autorizado a explorar. Talvez seja até, inclusive, a ameaça mais perigosa, né? Um usuário comum ele consegue realizar ações administrativas, por exemplo, quando ele consegue escalar privilégios. Eu sou um usuário final, estou ali fazendo pedidos no meu restaurante preferido, e quando eu estou fazendo esses pedidos, eu descubro que se eu apertar um botão ali, eu consigo virar admin daquele restaurante, baixar os preços e alterar tudo que eu quiser. Percebe, né? Então que isso é bem perigoso. Talvez é o mais perigoso das letrinhas do Stride, né? Então, imagina que o entregador consegue alterar o preço também, né? Ou que o cliente consegue acessar o painel administrativo para fazer novos cupons de descontos, o funcionário consegue conceder privilégio de admin para si mesmo, né? Então percebe como o Stride é um framework interessante, porque ele não dá esses exemplos que eu falei para vocês, né? Eu fui dando exemplos, ele não dá essa resposta final, mas ele traz as categorias. Ele fala então, né, relembrando, desde o S, que é o spoofing, né, que você pode perguntar quem pode assumir a identidade de outro usuário nesse sistema aí. Ele traz a questão do tempering, que é quem pode modificar algo que não deveria ir nesse sistema aí. O repudiation, quem que poderia modificar alguma coisa ou fazer alguma coisa e depois negar, dizer que não fez. Qual seria o risco disso acontecer no seu sistema? Há um risco, né? Especialmente em sistemas de transações de criptomoedas, por exemplo. Imagina se simplesmente some Bitcoin lá do usuário do aplicativo que você fez, né? E ele fala, não, eu não peguei esses bitcoins aí, né? Se você não tem um histórico de transações, essa vulnerabilidade está suscetível a acontecer. A mesma coisa para o Information Disclosure. Quem pode visualizar dados que não deveria? Denial of Service. Quem pode impedir, ou melhor, como alguém pode impedir o funcionamento do sistema? E o Elevation of Privilege, que é a mais perigosa que nós falamos, que é o usuário conseguir realizar ações administrativas, por exemplo. Tá? Então, quando você faz essas perguntas genéricas, você consegue descobrir ameaças associadas a esse guarda-chuva de categorias de ameaças existentes. Como é que a gente aplica o Stride? Vamos fazer um exercício simples aqui, né? Você tem um diagrama onde nós temos ali o cliente que se conecta a uma API, por exemplo, que se conecta a um banco de dados, que se conecta a um gateway de pagamento, que pode ter um painel administrativo associado a ele, e cada um desses elementos ele deve ser analisado separadamente, tá? Existe spoofing aqui nesse componente? Existe alguma possibilidade de tempering nesse outro aqui? E nesse outro aqui, será que tem alguma forma de ter um repudiation? Ou disclosure? Ou DDoS? Ou simplesmente DOS, né? Denial of Service? Escalação de privilégios? Poderia existir nesse sistema? Em um desses componentes? Então é basicamente assim que nós vamos aplicar o Stride, tá? Vamos fazer perguntas nesse sentido para cada um dos componentes, cada um dos pedaços do sistema, certo? Nós não estamos procurando ataques específicos, mas sim categorias como um todo, né, para depois pensar nos ataques a partir dessas categorias. Então, assim, quais são os principais benefícios de utilizar um framework como o Stride? O Stride ele reduz erros, né? E ele reduz, na verdade, enormemente a chance de eu esquecer algo importante. Quando a gente pensa nas vulnerabilidades ou nas ameaças, né, antes das vulnerabilidades ainda,
Geralmente aquelas mais recorrentes saltam aos olhos. Ah, se é um sistema de delivery, eu estou preocupado que alguém consiga dar um desconto no pedido. Só que quando eu aplico o Stride, eu consigo pensar em todas as possíveis categorias de ameaças, e não só aquela relacionada à alteração de valores de pedidos, por exemplo. Né? Mas o Stride, além dele ter esse checklist mental, dele ter essa capacidade de que diferentes engenheiros consigam ter uma análise semelhante e aumentar a qualidade, ele tem também limitações, tá? Ele não é perfeito. Ele não resolve tudo, ele não vai identificar as ameaças, só as categorias, ele não calcula o risco de cada uma dessas ameaças, tá? Ele não prioriza impacto, né? Ele não vai dizer essa ameaça é mais importante que a outra. Ele não substitui também o conhecimento técnico. Ainda vou precisar de alguém com conhecimento técnico. Ele apenas ajuda. Ele é um checklist, né? Um catálogo. E ele também vai se limitar a organizar o nosso raciocínio, tá? Então, assim, você ainda precisa de alguém que consiga pensar, identificar e achar essas ameaças, mas com o Stride as coisas ficam mais organizadas, tá? Ferramentas que existem, por exemplo, né, que você pode utilizar. Tem, por exemplo, a própria ferramenta da Microsoft, que é o Microsoft Threat Modeling Tool. Né? Nós temos também o OWASP Threat Dragon, que é uma outra ferramenta aí da OWASP. Recomendo bastante vocês darem uma olhada. Tem o Irus Risk. Temos o Draw.io com diagramas de fluxo. Isso já ajuda também você a mapear as ameaças através de diagramas, né, usando o Draw.io, que é um sistema genérico, né, mas serve também para isso. E muitas equipes, né, acabam utilizando essas ferramentas durante as revisões da arquitetura. Então você olha para os componentes da sua arquitetura, né, que você está modelando, e ao longo da modelagem da arquitetura do sistema você pode pensar onde as ameaças estão escondidas, ou onde elas podem estar escondidas. Tá? Então imagina, né, que agora vocês vão fazer um exercício e cada um dos grupos que estão aqui nessa disciplina EAD vão poder escolher então o seu domínio. Por exemplo, é um restaurante, é um Uber, né? Enfim, você pode escolher o sistema e vocês vão começar desenhando um diagraminha simples, onde esse diagrama ele vai levantar as principais funcionalidades que o sistema vai ter. Né? Você pode escolher o diagrama, pode ser um diagrama de caso de uso, por exemplo, ou um diagrama arquitetural, diagrama de classe, você pode escolher o diagrama, tá? O artefato é livre, porque é só um exercício mesmo. E uma vez que vocês façam isso, né, partindo desse artefato de engenharia de software tradicional, vocês vão começar a aplicar o Stride em cada um desses componentes, para vocês verificar se em algum desses momentos vocês estão identificando ameaças. É legal até que vocês façam, cada um dos componentes do grupo de vocês, aplique, né, de forma independente, para que depois vocês comparem e verifiquem se ao aplicar o Stride, o que vocês encontraram foi parecido ou foi diferente, certo? No final, quero que vocês reportem quais são as ameaças que vocês encontraram, quais são os requisitos de segurança que foram necessários surgir para resolver essas ameaças, tá? E quais são as decisões arquiteturais que foram originadas a partir desse exercício, tá? Então, lembrando que essa é a primeira entrega que vocês vão fazer. Vocês vão criar um repositório no GitHub e vocês vão documentar o resultado dessa entrega. Se vocês quiserem feedback, conversem com o professor. Se vocês não quiserem feedback agora, tá tranquilo, querem continuar, continue. Mas essa primeira entrega vai fazer parte da avaliação final, lá no final da disciplina, certo? Qualquer dúvida, vocês devem, não só podem, mas devem me chamar, ok? Lembrem que são cento e poucos alunos, eu não vou conseguir acompanhar todos o tempo todo se vocês não me procurarem. É uma disciplina EAD, eu conto com a proatividade de vocês, tá? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho da próxima aula, tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre ir além da descoberta. Aqui nós estamos falando nessa aula de descoberta de ameaças, mas ainda não sabemos como impedir essas ameaças, tá? Então, na próxima aula, nós vamos responder justamente essa pergunta. Nós vamos entrar em arquitetura segura. Nós vamos ver alguns princípios clássicos, né, de arquitetura, como o princípio do privilégio mínimo, a falha segura, né, porque vou contar um segredo para vocês, que talvez muitos não saibam. Falhar não é problema. Os sistemas falham, isso acontece. A questão é, quando o sistema falha, ele precisa manter um estado de segurança. Ele precisa falhar, mas não consolidar ações seguras. Imagina que caiu a internet na hora que eu ia fazer um pix ali do Nubank, por exemplo. Aquele pix não pode desaparecer da minha conta e não chegar na conta de destino, né? Ou ele sai da minha e chega na outra, ou ele não sai da minha, né? Se ele eventualmente saiu, ele deve voltar, né? Algo nesse sentido deve acontecer. Ou seja, isso é uma falha segura, tá? A falha acontece. Você tem que conviver com ela e fazer com que isso não leve o sistema a ser um sistema inseguro, certo? Tem outro princípio que é economia de mecanismos,
temos a mediação completa, defense in depth, né, que é a defesa em profundidade. Tudo isso a gente vai falar na próxima aula, tá? Isso é o nosso tema de arquitetura segura, que vai ser justamente a resposta para as ameaças que vocês detectaram nessa aula aqui, beleza? Então é nesse momento que vocês vão perceber algo bastante importante, tá? Que o Stride, que nós estudamos nessa aula, ele não produz soluções, ele produz perguntas. Então o que eu estou esperando que vocês entreguem nesse primeiro entregável, né? É justamente as perguntas, por exemplo, o que acontece se alguém fizer tal coisa. Isso é uma ameaça, né? Ainda não é a solução, é a ameaça, é o problema. Na próxima aula, vocês vão identificar as respostas. Vocês vão pensar, opa, peraí, se eu tenho que garantir o não repúdio, eu vou ter que ter um log de auditoria, tem que ter uma forma de auditar. Toda vez que alguém mexer em alguma coisa, tem que ter um log de quem fez, que horas foi e etc, né? Esse é um exemplo, então, tá? A arquitetura, ela vai produzir, né, a resposta para as ameaças, né? E você vai ter uma arquitetura segura, né? Com a resposta das ameaças que você identificou quando usou o Stride, certo? Então, a frase que vocês têm que levar dessa aula, a frase principal. Um bom engenheiro, ele não espera o ataque acontecer para pensar em segurança. Ele vai projetar o software imaginando, desde o início, como alguém tentaria explorar esse software. Beleza? Essa é a mensagem principal da aula de modelagem de ameaças.